Olá pessoal, meu nome é Dayana e no vídeo de hoje nós vamos aprender como trocar os dígitos de um número. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal. Nós temos vídeos todo sábado às 18 horas. Então, vou mostrar aqui para vocês como a gente vai receber um número inteiro, um número real, e nós vamos conseguir separar os dígitos desse número e trocá-los, né? A gente vai pegar um número, por exemplo, 1, 2, 3 e mostrar ele no final 3, 2, 1, certo? Então eu vou mostrar aqui a minha tela para vocês e aí vocês vão conseguir fazer esse exercício junto comigo. Então vamos lá. O exercício pede para a gente implementar um programa que recebe um número de 3 dígitos no formato CDU e escreve no formato UDC. Então, a gente tem aqui 1, 2, 3, deve ser escrito como 3, 2, 1, beleza? Então, a gente vai agora para o Replit. Bom, o Replit ele é uma plataforma online que a gente consegue desenvolver alguns códigos simples, certo? Então, eu utilizo ele justamente para a gente não utilizar nenhum programa baixado. A gente vai criar aqui um projeto. Então, se você não sabe, nunca utilizou o Replit, é bom você dar uma olhadinha no link na descrição que eu vou deixar aqui para vocês de um vídeo que eu explico passo a passo como utilizar o Replit, se cadastrar, criar o seu primeiro código, certo? Então, vou deixar aqui na descrição para que vocês possam acessar e aprender como utilizar o Replit antes de fazer esse exercício, porque eu já estou pulando essa etapa, certo? Então, a gente vai vir aqui, criar Replit, e aqui a gente vai utilizar o Node.js. Nós vamos colocar aqui troca de dígitos e vamos criar o nosso projeto. Então, nós já vamos começar a desenvolver o nosso programa, certo? Então, o primeiro passo vai ser criar uma variável que eu vou chamar de número. E essa variável a gente vai receber com o parse float, porque é um número, pode ser um número real, um número inteiro, tanto faz. E aqui a gente vai colocar prompt, digite um número. Se a gente voltar aqui na questão, ele fala pra gente que o número vai ser um número de 3 dígitos, certo? No formato CDU. Então, a gente vai voltar aqui no Replit e vai colocar aqui um número de 3 dígitos, certo? Que é para o usuário saber exatamente o que ele tem que informar. Beleza, ponto e vírgula aqui. Vou só minimizar aqui para a gente poder ter mais espaço de tela. Ok, agora a gente vai começar a separar os nossos dígitos. Então, aqui a gente vai ter uma variável que a gente vai chamar de U. E essa variável vai ser justamente o último dígito do nosso número. Então, a gente tem o formato CDU. E a gente quer transformar isso em UDC, certo? Então, primeiro a gente vai pegar o último dígito. Como que a gente vai fazer para pegar o último dígito? A gente vai utilizar a lógica de resto da divisão. Se eu tiver aqui 1, 2, 3 e dividir por 10... eu vou ter aqui o valor 12,3. Se eu pegar o resto dessa divisão, isso aqui vai ser igual a 3, certo? Então, veja se vocês conseguem entender. Eu vou pegar o 123, dividir por 10, ele vai me dar um número quebrado, que é 12,3, e aqui eu calculo o resto dessa divisão por 10, né, que é justamente essa divisão que a gente fez aqui. O resto aqui vai ser o 3, certo? Então, a gente vai fazer sempre essa mesma lógica. Então, eu vou pegar aqui o número, que é a variável que está guardando o meu valor, vou pegar e calcular o resto da divisão por 10. Quando a gente faz isso, a gente chega aqui. 123, resto da divisão por 10, é igual a 3. Então, eu peguei o último dígito, certo? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa para o dígito D, que a gente vai colocar aqui parse int para pegar a parte inteira da divisão do número por 10. E vamos
calcular o resto dessa divisão por 10 novamente. Então, o que é que a gente fez aqui nessa segunda parte? A gente pegou o 123, dividiu de verdade por 10, e aí a gente ficou com 12,3. Aí nós pegamos a parte inteira, que é só o 12, e aí nós vamos justamente calcular a divisão por 10 novamente, que vai dar aqui 1,2. E o resto dessa divisão, que no caso vai ser 12, resto da divisão por 10, é igual a 2, que é justamente o resto aqui. O que sobrou, né, de casas decimais aqui vai ser o 2. Então, aqui o resultado vai ser 2, certo? Então, aqui, dígito C, nós vamos calcular a mesma coisa aqui e vamos dividir 2 vezes por 10. Por quê? Porque nós vamos querer o 1 resto da divisão por 10, né? Então, a gente vai vir aqui, ó, essa é a primeira divisão, essa é a segunda divisão, que foi o que a gente fez aqui. A gente fez a primeira divisão e a segunda a gente calculou o resto. Agora, a gente vai fazer a segunda e calcular na terceira o resto. Então, aqui, 123 dividido por 10, isso aqui vai ser a mesma coisa, 12, tarará, tarará. Vou só copiar aqui para a gente poder entender. Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa e aí a gente vai ter o resultado inteiro, que vai ser o 1, certo? E aí, no resultado inteiro, a gente vai pegar o 1 e dividir resto da divisão por 10. E aí, a gente vai ter aqui, se a gente pegar o 1 e dividir diretamente por 10, a gente vai ter aqui 0,1, certo? E aí, se a gente pegar o resto dessa divisão, vai ser 1 resto da divisão por 10, e a gente vai ter aqui o resultado como 1, que é justamente o resto. Então, sempre aqui a gente utilizou divisão e resto da divisão, certo? Então, agora a gente já tem os números. Eu vou fazer aqui que número. Para a gente poder ver o número antes e o número depois, eu vou colocar aqui alerte número antes de fazer toda a separação dos dígitos, certo? E agora eu vou dizer número é igual. Aí eu vou transformar esses dígitos que eu separei em um novo número. Então, se eu tenho que a centena, a dezena e a unidade, a centena é multiplicado por 100, a dezena é multiplicado por 10 e a unidade continua a mesma. Então, como eu vou querer mostrar UDC no lugar de CDU, eu vou pegar o U, multiplicar por 100, somar com o D, multiplicar por 10 e vou somar com o C, que é o meu último número, né? Então, agora eu estou construindo o número novamente depois que eu separei os dígitos. Se você quisesse mostrar concatenando, transformando em texto, funciona também, mas aqui eu estou mostrando para vocês como transformar esse número em um número concreto, né? Para a gente poder mostrar ele com o alert. Então, aqui alert número, certo? E aí a gente vai rodar agora o código para ver se está funcionando corretamente. Digite um número de 3 dígitos. Então, a gente vai digitar o número que a gente está testando, que é 123, 123. Então, primeiro 123, que é o alert aqui da linha 7, e 321, que é o alert da linha 15. Então, ele calculou toda essa parte aqui. Tem outro exemplo aqui de saída, que é justamente o 765. Então, vamos testar ele para a gente ver se está funcionando também. Então, 765, e aí ele mostra aqui 765 e 567, que é a troca de dígitos, certo? Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o seu like, comentem, compartilhem, se inscrevam aqui no canal. Nós estamos aqui todos os sábados às 18 horas com um vídeo novo para vocês.
Então, compartilhem também com seus colegas, com seus amigos, para a gente poder crescer e alcançar mais pessoas, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!